Olá, amigos do MEFA. Vamos dar continuidade ao estudo da nossa doutrina espírita, né? Essa doutrina abençoada, de esclarecimento. Então, vamos tratar ainda do tema reencarnação. Eu acho que esse já vários encontros estamos tratando desse tema, né? Que é muito interessante, né? É muito ligado à doutrina espírita aí. Tô dando uma ajustadinha aqui que tava meio torto. Hoje a gente vai falar um pouquinho do esquecimento do passado, qual a justificativa da sua necessidade, né? Por que nós temos que esquecer do passado. Provável que nós façamos algumas leituras do que já tratamos anteriormente, tá? Mas isso é normal, a gente vai lendo e às vezes a gente repete, né, a leitura de determinado questão, determinado capítulo do Evangelho, até mesmo da Gênesis, porque a doutrina vai se falando entre si, né? Então vamos, como de costume, né, agradecer ao dom da vida, levantar, acalmar nossos corações e pedir ao nosso mentor espiritual, nosso anjo de guarda, que nos instrua nesse momento, que a gente consiga fazer um aprendizado dessa doutrina tão brilhante. Que assim seja. Então, por que a gente, quando reencarna, nós somos uma doutrina reencarnacionista, não se esqueçam disso. Existem outras também, já falamos disso, né? Kardec veio trazer bastante isso. E esse dia eu tava, só fazendo um parênteses, eu tava vendo vi um pedaço da entrevista do Cortella, aquele filósofo, ele fala do Kardec, conhece, né? Fala que Kardec bebeu da doutrina encarnacionista a fazer o compêndio dele, e fala também que a discussão na filosofia da reencarnação existe há mais de 2000 anos, com a conversa entre Platão, Aristóteles e Sócrates. Interessante isso daí. Então, por que a gente tem que esquecer do passado? Qual a razão disso? A base dessa explicação está na questão 392 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou ao Espírito da Verdade: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, sai do escuro para o claro. Esquecido seu passado, o homem é mais senhor de si. Então fica claro que cada reencarnação, quando a gente se esquece do passado, nessa reencarnação a gente é mais senhor de nós mesmos. Nós não ficamos presos a questões pretéritas, né? A experiências reencarnatórias pretéritas que nós tivemos. Então essa é uma questão bem importante. De igual maneira, a gente vê na questão 399, também ela trata um pouquinho, né? A questão 399 do Livro dos Espíritos faz a seguinte indagação: sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e ao mesmo tempo provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se pode deduzir de que gênero foi a existência anterior? Muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito são tanto pelo que respeita ao passado quanto pelo que toca o futuro. Então é evidente que essa existência atual vai ter um reflexo, né? Tem um reflexo nas anteriores. A gente já falou até disso, né? Entendeu? Então há uma ligação. E aí, comentando esse assunto, é importante a gente fazer uma leitura aqui do que Kardec disse ao comentar dessa questão 399. Mergulhar na vida corpórea perde o espírito momentaneamente, lembrando as suas existências anteriores como se um véu os cobrisse. Então, momentaneamente, porque depois que você volta para a erraticidade, a partir de um certo momento você vai retomando. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que, mesmo em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Se tiverem ouvido os latidos dos cachorros, alguém fez barulho lá fora, certo? Então, pessoal, a gente já falou disso também, né? Lembram, em algum encontro anteriores, que é possível em algumas, desde que haja uma autoridade do espírito superior, não a vontade aqui terrena do espírito encarnado,
em ter alguma revelação do que ocorreu lá no passado. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito. Porquanto, se é certo que este não se lembra delas com precisão, não menos certo é que as circunstâncias de as ter conhecido na erraticidade e de haver desejado repará-las o guia por intuição e lhe dá a ideia de resistir ao mal, ideia que é a voz da consciência, tendo a secundá-la os espíritos superiores que o assistem, se atende às boas inspirações que lhe dão. Então está falando que lá na erraticidade a gente sabe as nossas faltas com mais clareza. E é evidente que quando nós vamos reencarnar, seja naquela questão que a gente viu do projeto kármico, seja dependendo da nossa evolução e capacidade, a gente tem uma liberalidade de escolher as provas, outras, né, vão ser impostas, mas a gente já sabe mais ou menos, sabe lá na erraticidade o que a gente precisa melhorar. Então isso vem com uma intuição. E outra, né, pessoal, vamos lá. Saber o que é o bem e o mal não é muito difícil, né? A gente tem hoje acesso, a gente compreende muito quais são atitudes de acordo com o Evangelho de Cristo, quais não são. Então a gente sempre vai ter intuição, né, de não fazer determinadas coisas, e isso tem muito a ver com as nossas reencarnações passadas, né? A gente tem que cumprir. Se a gente fizer uma análise mais profunda interna, por isso que é bom a reforma íntima, e se conhecer é importantíssimo, com certeza você vai ter a sensação do que você deve melhorar, né? A gente tem mais ou menos sabe onde ficam nossas fraquezas, né? Se você se permitir reconhecer isso, entendeu? O esquecimento das faltas praticadas não constitui essa parte eu li aqui. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará então julgar do que foi, não pelo que é, sim pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e simultaneamente provas com relação ao futuro. Aquela história das tendências, né? Eu falei, a gente desconhece as tendências, as má tendências que temos, né? Os vícios, alguns têm problema com drogas, outros têm problema com álcool, outros têm problema com sexo. Então você consegue fazer a análise dos seus vícios, por exemplo. Depuram-no, elevam-no, se as suportamos resignados sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos pode esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho mediante a humilhação de sua existência subalterna, o mal rico, o avarento pela miséria, o que foi cruel para os outros pela crueldade que sofrerá, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado. Então aqui ele já dá alguns exemplos. Então, depende da condição que você está hoje, já é um reflexo do que você foi lá atrás, entendeu? O problema com álcool, por exemplo, então provavelmente você já teve esse problema lá atrás. Então hoje você vai ter novamente esse problema, entendeu? Se você é traído demais numa relação, talvez é porque lá anteriormente você sempre é traído nas relações suas, né? Talvez é porque em outra reencarnação você era um traidor, entendeu? Você sempre estava traindo, então você vai acabar sofrendo essas questões. Em vão, aí essa parte aqui então essa questão 399 aqui é onde a gente nos interessa. Então, como vocês podem ver, se a gente fazer uma análise, né, pessoal, buscar compreender o que acontece conosco, a gente vai ter uma melhor percepção da nossa necessidade de melhora aqui. E a gente esquece de passar para a gente ficar mais livre para acompanhar, para caminhar aqui. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ter as intuições do que nós do que já fizemos e devemos agora fazer. Tá ok? Continuando. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Também no capítulo 5, fala um pouquinho, no item 11, fala um pouco sobre esse assunto. Esse item aqui nós já lemos, eu acho, anteriormente quando falamos da infância. Mas vamos ter que ler novamente aqui. Então, o que nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo? Capítulo 5, item 11. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência das vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes,
Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Então, se nós soubéssemos de todo o nosso passado, isso ia afetar o nosso livre-arbítrio dessa existência, evidente, né? Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes havia feito. Se reconhecesse nela as quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, otorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas priva-nos do que nos seria prejudicial. Então, ou seja, a gente promete, tudo indica que a gente está na mesma família, estamos convivendo com pessoas que já vivemos lá atrás. E provavelmente é para se acertar. Porque a gente já disse aqui, todo mundo sabe, pessoal. Todo mundo tem aquela. Família é tudo igual, né? Porque é por causa dos conflitos em família. Todo mundo tem muito mais dificuldade com as suas famílias. Todo mundo tem mais dificuldade com relação com o irmão, com o pai, com a mãe, com o companheiro ou a companheira, com filhos. É difícil você ter uma dificuldade de relação com seus amigos, até porque amigo você escolhe, né? É mais fácil ter a escolha. Você tem dificuldade com seus amigos de trabalho, por quê? Entendeu? Então, nesse seio que a gente está aqui convivendo, é que a gente tem que se ajustar. Então, a gente já vê com essa galera em outras oportunidades, essa mesma galera que a gente convive. E essa dificuldade é para se ajeitar. Se a gente se lembrasse de tudo que fizemos, de tudo que sofremos com esse pessoal, você acha que daria certo? Entendeu? Se eu soubesse, por exemplo, se eu tivesse feito um mal tremendo para minha atual esposa em vidas pretéritas, né? Tivesse abusado, estuprado ela, matado ela, como que eu estaria aqui? Ou se em outra condição eu tivesse sofrido algo terrível por parte dela e lembrasse disso, como que a gente ia se resolver nessa? Era praticamente impossível, né? Já é difícil pra gente superar as nossas dificuldades na relação atual. É muito difícil. Calcula se a gente não tivesse a capacidade de recomeçar com essa existência, né? Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez. Em cada existência um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido é que praticou os mal. Então assim, não importa muito saber lá. Só que também falou aqui, né? A gente sempre tem a voz, a consciência e as tendências. Mas se você está sofrendo, provavelmente é porque você está reparando algo, né? Suas atuais tendências más indicam que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Então, pessoal, a gente tem noção das más tendências nossas, né? Então, as maldades, é nisso que a gente tem que concentrar e corrigir. Então, tem o hábito de falar mal dos outros, né? Ou tem hábito de trair, entendeu? Eu já conversei com um amigo que ele falou, cara, eu não consigo, toda vez eu traio a pessoa que está ao meu lado, não sei o que acontece comigo. Então ele sabe a má tendência, então ele tem que lutar contra isso. É fácil? Não, não é nem um pouco fácil. Pode ser que fracasse? Pode, mas se fracassar vai ter que voltar de novo para cumprir essa medida. Então a gente tem que tentar mudar, pessoal. Só a capacidade, se a gente conseguir já a capacidade de refletir a respeito, de compreender que isso é uma falta do nosso caráter moral, já é um caminho, porque você já identificou o problema. Por isso é importante a reforma íntima, o estudo, o autoconhecimento. A gente tem que se conhecer, pessoal. A gente tem que se conhecer até pra gente parar de colocar a culpa nos outros. Se a gente tá com raiva, se a gente tá ruim, passando raiva e ficando com azia, com dor nas costas, a responsabilidade é toda nossa. Você tem uma relação conflituosa com seu pai, com sua mãe, você tem que tentar resolver de qualquer maneira. Você sabe que aquilo, né, tem que ser resolvido. Para quem é espírita sabe, né? Estudando, não tem como dizer que tá alienado a isso. Não se esqueçam, viu? Quanto mais a gente estuda, mais conhecimento tem, maior a nossa responsabilidade. Que a gente não pode usar como muleta, eu não sabia. A gente sabe. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada há mais, portanto, do que uma interrupção temporária. Então, aquilo é a mesma coisa. Pra vocês verem, pessoal.
o livro dos Espíritos, os evangelhos estão falando a mesma coisa, é evidente, né? E não é somente após a morte que o espírito recobre a lembrança passada. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. Aquela história, né, de quando a gente está dormindo, caminha, recebe instruções, é a intuição que a gente falou lá atrás, né? É a voz da coincidência e as tendências instintivas. Então a gente sabe que deve melhorar, tá? A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior da vida da relação, mas na falta de uma recordação exata, que ele poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aura ele nesse instante de emancipação da alma, seus sábios aproveitar. Então a gente tem que aproveitar, pessoal. Tem que tentar buscar a melhoria, tá? Então, na verdade, aí aqui a Gênese nos fala o seguinte, é bem interessante essa passagem das Gênesis aqui no capítulo 11, item 22. Não há, portanto, solução de continuidade na vida corporal sem embargo do esquecimento do passado. Cada espírito é sempre o mesmo eu, antes, durante e depois da encarnação, sendo esta apenas uma fase da sua existência. O próprio esquecimento se dá tão só no curso da vida exterior da relação. Durante o sono, depreendido em parte dos liames carnais, restituída a liberdade de virtude corporal, o espírito se lembra, pois, que então já não tem a visão obscurecida pela matéria. Aqui é aquela história, né, que a gente falou que então a gente esquece, mas você mesmo aqui, através do sono, através das intuições, tudo, a gente consegue saber o que a gente fez lá atrás, né, para melhorar aqui. Então a gente percebe, pessoal, que o esquecimento do passado é a bondade do Criador, né? Então o Criador aí acaba se utilizando a bondade dele para a gente não ficar aí com essas lembranças, né? Muitas vezes aflitiva e humilhante da vida que nós tivemos. Tá ok? A gente já falou aqui também, né, que o esquecimento não é absoluto, né? Inclusive, isso é tratado, a gente vai ler aqui no Ovídio Temporário, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, que chama Emmanuel, né, pelo Espírito Emmanuel. A gente vai ler um pouquinho do capítulo 14, estou olhando aqui no computador, que é sobre consciência nos fenômenos psíquicos, que ele fala da necessidade, né, do esquecimento do passado. E pra gente também aqui, tem uma passagem também no livro Entre o Céu e a Terra, do Chico, que é importante. Ele fala que é o seguinte: assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem no veículo físico em que encarnamos na Terra, a memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos, em definitivo, no templo de nossa alma, que no planeta ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. É por isso que nossas recordações são fragmentárias. Todavia, da existência à existência, da ascensão à ascensão, nossa memória gradativa converte-se em visão imperecível, a serviço do nosso espírito imortal. Quer dizer o seguinte, que há um bloqueio, por uma questão também até fisiológica, mas que a gente vai, de encarnação em encarnação, acumulando, né, essas intuições, essa questão que está inerente, está no nosso espírito. Não se esqueça que o espírito, através do perispírito, está aqui encarnado na matéria. Então a gente tem esse véu de esquecimento temporário, mas a gente tem possibilidade de, através das intuições, né, no sono, e ter capacidade de saber o que nós devemos fazer, o que talvez por que estamos sofrendo aqui nessa encarnação. Leon Denis também, que tem um livro chamado Depois da Morte, traz uma questão bem interessante sobre o esquecimento do passado. Ele nos ensina: o esquecimento do passado é a condição indispensável de toda a prova e de todo o progresso. Olha, fala que é condição indispensável. O nosso passado guarda as suas manchas e nódoas. Percorrendo a série dos tempos, atravessando as idades de brutalidade, devemos ter acumulado bastantes faltas, bastantes iniquidades. É aquilo que eu falei, imagina você lembrar que você estuprou alguém, que você matou alguém, que você escravizou várias pessoas, você foi dono de um navio negreiro,
né? A não ser que você normalize isso, né? Às vezes é porque, né, hoje em dia tem gente que se normaliza isso. Imagina que você se lembra que você foi um oficial nazista e levou milhares de pessoas para uma câmara de gás. Como que você vive? Libertos apenas ontem da barbárie, o peso dessas recordações seria acabunhador para nós. A vida terrestre é algumas vezes difícil de suportar. Ainda mais o seria se ao cortejo dos nossos males atuais acrescesse a memória do sofrimento ou das vergonhas passadas. Olha que legal. Então imagina a gente recordar disso, ou de recordar quem nos fez isso e está ao nosso lado hoje. A recordação de nossas vidas anteriores não estaria também ligada ao do passado dos outros? Subindo a cadeia de nossas existências, ou em trecho de nossa própria história, encontraríamos o vestígio das ações dos nossos semelhantes. As inimizades perpetuar-se-iam, as rivalidades, os ódios e as discórdias agravar-se-iam de vida em vida, de século em século. Aquilo que eu falei, incapacidade que a gente teria de lidar com alguém que nos fez mal, e a gente saber que nos fez mal e agora tem que se acertar. Como que vai? Né? Mais fácil continuar. Se hoje você tem um desentendimento, às vezes, com alguém próximo a você, para você perdoar já a dificuldade, ficam aí. Todo mundo conhece a história de pai que fica sem conversar com o filho, irmãos que não se conversam, de filhos que ficam sem conversar com a mãe. Eu recentemente tenho, né, uma amiga que o pai dela faleceu, uma das irmãs dela não foi no velório. Então se plantou nessa existência essa questão, né, e não conseguiu se resolver. Imagina se lembrasse o que aconteceu lá atrás, né? E assim, a falta realizada agora já é tremenda. E imagina a necessidade que vai ter que resolver isso. Deve ter vindo lá de trás, já veio como filha, não se resolveu, né? Imagina lá na frente. Os nossos inimigos, as nossas vítimas de outrora, reconhecer-nos-iam, estariam a perseguir-nos com a vingança. Bom é que o véu do esquecimento nos oculte uns aos outros, e que, apagando momentaneamente de nossa memória penosas recordações, nos livre de um remorso incessante. O conhecimento das nossas faltas e suas consequências, erguendo-se diante de nós como ameaça medonha e perpétua, paralisaria os nossos esforços, tornaria estéril e insuportável a nossa vida. Com certeza. Sem esquecimento, os grandes culpados, os criminosos célebres, estariam marcados a ferro em brasa por toda a eternidade. Vemos os condenados à justiça humana, depois de sofrida a pena, serem perseguidos pela desconfiança universal, repelidos com horror por uma sociedade que lhes recusa lugar em seu seio, e assim muitas vezes os atira ao exército do mal. Que seria se os crimes do passado longínquo se desenhassem aos olhos de todos? Aqui é muito legal esse pessoal. Exemplo, uma analogia perfeita. As pessoas que ficam presas são reincluídas. Todo mundo tem um preconceito com essa pessoa. As pessoas não conseguem emprego, não conseguem, às vezes, perdão daquele que cometeu falta, não consegue reinclusão na vida social e aí comete reincide no crime. É um exemplo da nossa existência aqui, né, no dia a dia nosso. Imagina se isso viesse conosco, né? Teria a mesma coisa. Quase todos têm necessidade de perdão e de esquecimento. Eu até falei, eu acho que todos nós aqui nessa condição precisamos. A sombra que oculta as nossas fraquezas e miséria conforta-nos o ser, tornando-se menos penosa a reparação. Então o esquecimento é fundamental, pessoal. Aí a gente é muito para a gente criar um novo caminho, criar uma nova trilha. E aí, mas o que eu passei vai ter como me ajudar. Basta que eu me conheça e busque a melhoria. Ok? Falta mais um item para a gente encerrar esse ponto, mas já estamos com 24 minutos, então eu vou encerrar por aqui a aula. Na próxima a gente finaliza o estudo desse item e aí nós, talvez não na próxima aula, a gente vai começar a falar de pluralidade dos mundos habitados. Beleza? E como costume, vou fazer a leitura aqui do Joana de Ângeles, né? Jesus Atualidade. Quando a Joana fala aqui de Jesus tá grudada a folha aqui. Jesus em gratidão. Não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos e amor. Prossegue ofertando luz, sem te quietares com a teimosia das trevas. Onde acenda uma lâmpada, a claridade aí derramará dádivas. Os teus beneficiários que se te abandonaram, esqueceram ou se voltaram contra ti,
aprenderão com a vida e compreenderão mais tarde o que fizeram. Recordarão das tuas atitudes e buscarão passar adiante o que de ti receberam. Não é, portanto, importante o tratamento que te dê em retribuição, mas sim o que prossiga fazendo por eles. Então, pessoal, se às vezes você sente que alguém foi ingrato com você, não se desanime, continue fazendo a sua parte. Cumpre a gente plantar a luz. Um abraço a todos, que o nosso mestre lá em cima continue nos abençoando e nos dando força. Até a próxima.